Eu disse que a gente iria voltar ao texto que envolve as questões de Davi, Nabal e o seu consequente casamento com Abigail, porque algumas coisas realmente me chamam bastante atenção e a gente precisa se deter mais acerca delas, porque falam sobre questões humanísticas, sobre a formação humana, a psicologia humana, o comportamento humano e os motivos psicoespirituais humanos, como este aqui. Veja essa descrição de Abigail e Nabal. Diz 1 Samuel 25, versículo, vamos ler apenas o 3. Havia um homem em Maom que tinha as suas possessões no Carmelo. Homem abastado, tinha 3.000 ovelhas e 1.000 cabras e estava tosqueando as suas ovelhas no Carmelo, que era uma cerimônia onde as pessoas se reuniam para festejar, porque era como agradecer a Deus pela abundância, pela prosperidade, né? E aí Nabal estava fazendo isso. Aí vai dizer a Bíblia, Nabal era o nome deste homem, Nabal que significa nécio, mau. E Abigail, nome cujo significado é motivo de alegria, esta era sensata e formosa. Porém o homem, o Nabal, era duro e maligno em todo o seu trato. Era ele da casa de Caleb, ou seja, ele era da tribo de Judá, né? Olha essa descrição. De um lado você tem o Nabal, cujo nome significa maligno, mau, cruel. E você tem Abigail, cujo nome significa motivo de alegria. E, conforme o nome dela, o texto vai dizer que ela era uma mulher sensata e formosa. E aqui nós temos um problema praticamente arquetípico da humanidade, que é essa questão dos opostos que se atraem, né? Você tem aí um homem mau, mesmo sendo um homem de Deus, mesmo sendo o povo de Deus, mesmo sendo um homem que deveria ter sido iluminado com a revelação dada a Moisés e aos sacerdotes, Nabal era mau. E a Abigail, mulher de Deus, sensata e formosa, mulher daqueles tempos lá de 900 mil antes de Cristo, era a mulher que ela podia ser. E a gente já viu no vídeo ontem, cujo link eu estou deixando aí para vocês, que ela conseguiu evitar uma carnificina que Davi iria justamente fazer na casa de Nabal, mas ela era sensata e formosa. E a pergunta existencial, ou até psicológica que a gente tem é essa, né? O que acontece com a humanidade? Que esses mulherões maravilhosos, as mulheres desde sempre são a razão da transformação da vida, elas não apenas produzem a vida, elas transformam. Quanto mais consciência uma mulher tem, mais a vida é transformada, mais esperança a gente tem, mais as coisas são feitas com honestidade, com agilidade, com prudência. Elas são melhores do que o homem? Olha, quem é bem honesto vai entender que desde a parábola da criação, quando se diz que Deus tirou a mulher do lado do homem, não foi da costela do homem. A ênfase ali não é o lugar de onde a mulher foi tirada, e sim o modo pelo qual ela foi tirada. Ou seja, Deus fez uma clonagem. Deus pegou qualquer recurso que Adão tinha ali no seu lado e fez dele a mulher. Que ali está tudo parabólico, falando que Deus fez a mulher do lado do homem, aí a tradição colocou como costela e o homem passou a pisar na costela, mas isso tudo é firula. Na verdade, a única verdade que nos interessa aí é que, primeira verdade, o homem é um ser básico. Deus o criou do pó da terra. Ele é básico nesse sentido de que ele começou tudo, etc. Mas a outra verdade que a cultura finge não perceber, ou melhor, a cultura prefere não entender, é que você que produz alguma coisa, quando você faz a segunda edição de um produto, essa segunda edição ela não vem melhorada, pelo menos não é esse o propósito, de que a segunda edição venha melhorada, corrigida, adequada, adaptada, com raríssimas exceções, isso significa uma evolução. Na verdade, na maioria dos casos, isso é uma evolução, uma melhora, não é verdade? Então, quando Deus criou os seres humanos, Ele fez o homem do pó da terra, seja lá o que isso signifique, mas isso significa também que quando Deus fez a mulher, Deus já a fez como um produto melhorado. Olha, Deus é tão Deus que até Deus quis se aperfeiçoar na mulher. Então não tem essa coisa hierárquica de que o homem veio primeiro e a mulher veio depois. Até o apóstolo Paulo pensava assim, mas isso é só a mente de um homem judeu. Porque na verdade
A verdade é outra. Deus fez o homem do pó da terra. Deus se melhorou na sua obra fazendo a mulher. E é tão interessante essa raiva inconsciente que a humanidade tem das mulheres, das feminilidades, que o cara já nasce pronto para fazer calar este produto do sexo feminino que Deus fez melhorando-se na criação. Deus é maravilhoso, eu preciso aqui ficar estudando Deus, mas eu posso compreendê-lo existencialmente como aquele que se melhorou na criação dos seres humanos ao formar a mulher, né? A partir da clonagem que ele faz ali de Adão. É isso. A ideia de evolução não é de primeiro veio o ser reverenciável e depois veio o ser para reverenciá-lo. Isso é a tradição, é a leitura que as pessoas fazem, que a religião prefere fazer. Na verdade, quando Deus olhou para a mulher, ele viu a alegria do homem em ver aquela mulher, mas ele também já criou a mulher num patamar superior. Porque quem é superior? Quem veio do pó da terra ou quem veio de quem já veio do pó da terra? Já veio processada com outras capacidades, com outras competências que a cultura misógina faz questão de abafar, de zombar. Nós temos um presidente da República que disse em cadeia nacional que se ele fosse um empresário ele não pagaria o mesmo salário para a mulher na mesma função de um homem, porque ele estava pensando economicamente. Ridículo! Porque ai de nós se não fossem essas criaturas maravilhosas que Deus fez, tirando então os seres humanos dessa condição meramente reprodutiva. Porque na natureza existe macho e fêmea por questões reprodutivas, falando-se de mamíferos. Mas na humanidade, Deus criou o homem e mulher com outras dimensões, apontando para outras situações, onde um deveria ser parceiro do outro. E é claro, isso tudo foi amaldiçoado no sentido de que o casal desconfiou de Deus. Aí as tendências se instalam. O homem passa a ver tudo inferior a ele, mesmo Deus dizendo, maldita é a terra por tua causa, o homem quer ser a maldição última de todas as coisas. E a mulher passou a ver esse homem como a entidade a ser adorada. Ai, desculpe a transgressão, eu posso existir? Ai, você tem que me amar, um ser carente. Isso passou a fazer parte da estrutura. Mas ninguém, nem homem nem mulher, tem que ficar entregue a essa maldição, porque isso tudo se encerrou em Cristo Jesus. Ah é? Se encerrou em Cristo Jesus, por que os crentes são os principais misóginos? Aí eu te convido para algumas questões. Primeiro, o Espírito de Deus, quando passou a nos habitar, ele não tem necessariamente o compromisso de mudar as estruturas sociais, e nem de, por exemplo, mudar a misoginia, que é a estrutura social por excelência, onde homens e mulheres odeiam mulheres, homens e mulheres odeiam as feminilidades, homens e mulheres querem as feminilidades rebaixadas. Ou seja, a gente não precisa pensar que Deus veio mudar isso por um simples fator. Deus deixou isso na nossa mão. Mas, se você é um homem e uma mulher cheios do Espírito Santo, você deveria pensar, por que não deixar o Espírito do Senhor visitar essas dimensões últimas do meu ser, que também são dimensões estruturais? Que dimensões estruturais serão essas? As dimensões no sentido de que, se eu sou habitado mesmo pelo Espírito Santo, eu deveria olhar para a mulher como um ser, no mínimo, parceiro meu. Eu não quero colocar para substituir as minhas competências, mas eu tenho de reverenciá-la nas competências específicas de mulher que ela tem. E nós juntos aprendemos uns com os outros, sem um explorar um ao outro, mas um sendo submisso ao outro naquilo em que a situação demandar. De repente você é bom em matemática e ela é boa em ciências humanas, ou vice-versa, ela é uma exímia matemática e você é um ótimo pensador de ciências humanas, e um deveria, se submeter ao outro. É esse jogo o tempo todo, sem ficar pensando quem é que tem de estar subalterno, porque na verdade a lei do reino de Deus é, se todos nós temos um só Senhor, todos deveríamos ser submissos uns aos outros. E a gente continua então com a pergunta, por que seres humanos maravilhosos, como a maioria das mulheres que eu e você conhecemos, acabam se apaixonando por nabais, por macho escroto, homens maus, nojentos? E aqui eu não estou nem falando mal da Abigail, não, ela não tinha opção, ela era uma mulher e ela foi dada em casamento a essa naba desse Nabal. Eu estou falando dessa
dessa arquetipia que nos visita, onde as mulheres em geral, seres maravilhosos, se apaixonam por seres tão escrotos, escrachados, vomitados, mal processados e que nem querem trabalhar esses maus processamentos, né? Ainda botam a culpa tudo nelas. Ou quando muito, ai, eu tenho uma mulher que me ama, que cuida de mim, a segunda mãe, mas assim, né? Para fazer um sexo gostoso tem que ser casquinga, porque ainda fica naquele arquétipo da sexualidade masculina. A mulher, para dar, ela tem que ter um viés de falta de compromisso. É só você prestar atenção nas letras das músicas, sejam elas de funk, sejam elas sertanejas, sejam sertanejas universitárias, onde a mulher tem que ser chamada de alguma coisa ruim para ela ser vista como apetitosa para um homem. E aí, é claro, não vamos falar aqui das intimidades. Cada pessoa vai processar suas intimidades conforme lhes vier. Né? As pessoas gostam de falar besteira na intimidade, as pessoas gostam de falar besteirinhas e algumas suportam mais ou menos degenerescências temporárias típicas de uma relação sexual. Aqui eu estou falando dessa coisa mais coletiva, dessa coisa mais social de degenerar a imagem feminina. E aí a gente vê assim, gente, como que mulheres tão legais, tão lindas, tão interessantes, tão bem processadas, acabam se apaixonando por seres que nem querem mudanças, por seres que vão entrar na sua vida, mulher, e você sabe muito bem do que eu estou falando, vai entrar na sua vida para acabar com o mínimo de competência que ainda te restou. Aí o cara te proíbe de ir à faculdade, o cara fica com ciúme, não quer que você tenha o seu sucesso profissional, não querem nada. Claro que existem alguns exageros também por outra parte, por exemplo, tem mulheres que têm esse machismo tão entranhado dentro delas que elas desprezam os homens que valorizem as características femininas que elas têm. Né? Elas até são cheias de iniciativa, tudo, meu marido é um bobão, igual tem um funk aí, que falam que ele é irônico, mas pra mim ele só está reproduzindo a misoginia de uma mulher, que ela fala assim, meu namorado é mó otário, ele lava minha calcinha. Quer dizer, a música é engraçadinha, faz sucesso, mas o que tem aí é só uma misoginia de uma mulher que acha que o namorado que lava as calcinhas dela é mó otário. É a reprodução e a manifestação da estrutura social misógina. E a pergunta continua sendo, o que faz pessoas tão maravilhosas se apaixonarem por seres tão abomináveis? E aí também serve para ambos os sexos. Às vezes o cara é gente boa, legal, ele se apaixona por pessoas que são o oposto daquilo que ele está buscando. Então, primeiro é aquela coisa lógica que a gente já tem sobre o amor, né? Que os opostos se atraem. Só que a gente acaba descobrindo que essa questão dos opostos se atraem é só mesmo para conhecimento, para um primeiro contato, ou primeiros contatos, ou primeiros tempos. As pessoas acham que estão buscando o oposto do que elas são, né? E aí a pessoa toda comportadinha quer buscar um cara na boca suja, e aí esse é o primeiro motivo, os opostos se atraem. Logo o tempo vai passando, você vai descobrindo assim, aquela música do Pato Fu, eu queria tanto encontrar uma pessoa como eu, a quem eu possa confessar alguma coisa sobre mim. Aí os opostos se atraem de um lugar ao eu estou procurando o meu narciso, o meu espelho, quem eu sou. E aí, eu encontrei uma pessoa tão legal, ela entende tudo de mim. E aí começam os adultérios, as traduções, e as tradições, e as traições. Né? Então, o primeiro motivo é essa falsa concepção de que os opostos se atraem. Isso é legal até certo ponto, mas logo a gente descobre que não é isso que a gente está procurando. Depois é um outro mito de que eu estou procurando o meu igual. Aí depois a pessoa fala assim, mas ninguém aguenta ficar com o espelho o tempo todo. E aí tem um fator também antropológico, que é, nós carregamos uma natureza animal ainda. Nós somos mamíferos, né? Eu e você, os homens e as mulheres que estão me assistindo, nós somos mamíferos, temos, né, a coluna, somos seres cordados, né? Nós temos os machos, um par de testículos que vai determinar suas características sexuais secundárias, né? De pelos, de músculos, né? De defesa do ambiente, de marcar o território, isso tudo é coisa de macho. E as fêmeas, de igual modo, carregam também o material das fêmeas de outras espécies. Tanto é que as mulheres têm um par de seios, têm ovários, têm útero, têm um aparelho reprodutor.
E quando você vai pensar nisso apenas no lugar da natureza, que também somos, mas não apenas somos, mas também somos, acontece na natureza que existe aquela questão do macho alfa. Daí uma Abigail se apaixonar por um macho alfa. Às vezes a pessoa nem gostaria disso para a vida toda dela, mas ela queria em algum momento, inconscientemente, seguindo a tradição, digamos assim, da espécie, ser possuída por um macho alfa. Daí as meninas certinhas, etc., se flagrarem, por exemplo, apaixonadas por esses nabais, que em geral vão ser nabas na alma delas. E como são perversos, né? Porque tem um nabal aqui que é descarado, mas você sabe, às vezes o cara mais legal que você já conheceu na vida, eu já acompanhei situações assim. Aí a mulher tá lá casada com um cara, ele é legal, e ela que era a desnorteadinha, até que um dia a pessoa descobre assim, puxa, não sei porquê, eu não tenho desejo por esse cara. E a pessoa, por algum acidente na vida, descobre que não é que ela não tinha sexualidade, é que ela estava se relacionando com a pessoa errada. E aí ela vai dizer pro cara assim, ele é meu amigo, ele vai entender, fala, olha, fulano, eu gosto muito de você como pessoa, você é meu amigo, mas eu não gosto de você como um homem na cama. Aí eu estou te falando de uma história que eu conheço. O homem se torna um demônio na vida dessa mulher maravilhosa. E ele acaba com a vida dela. Ele vai ao conselho tutelar, faz amizade com todo mundo lá, arranca os filhos dela e coloca os filhos que ele tinha junto com ela, né? Os filhos que ele fez com ela, para o tráfico. Aí depois que os meninos estão todos estragados e o conselho tutelar caindo em todas as investidas dele, né? Parece porque eram conselheiros, então elas caíram em algum truque inconsciente do macho alfa, e esse homem que era legal, o amigo, ele passou a fazer o diabo a quatro na vida dessa mulher que eu conheço pessoalmente, uma mulher maravilhosa. E aí depois que os meninos ficaram todos estragados no tráfico, ele devolveu os meninos para a mãe. E a justiça não conseguiu amparar essa mulher. Graças a Deus ela conseguiu dar um rumo à vida dela hoje, está feliz no relacionamento, mas o preço foi muito caro que ela pagou, porque ela foi uma mulher própria e foi dizer para o cara o seguinte, você é uma pessoa maravilhosa, eu não consigo gostar de você como homem. Ah, para quê, né? Não pode, não pode. Não pode ofender esses machinhos que viram demônios na vida de quem disser que eles não conseguiram penetrar-lhes a alma. É assim. Então, por que as pessoas escolhem umas obscenidades dessas? Porque nós carregamos, sem perceber, essa questão do macho alfa. As fêmeas querem ser copuladas por um macho alfa. O problema é que na natureza as coisas funcionam apenas no nível da copulação com finalidades de reprodução da espécie. Só que nós somos seres humanos. E uma mulher não aguenta um macho alfa o tempo todo, a menos que ela seja extremamente alienada, né? Como a ex-ministra temporária da cultura, a Regina Duarte, que é a expressão dessa alienação cultural. Você tem aí um presidente macho alfa, o Johnny Bravo, o imbrochável, tão imbrochável que não se pronuncia na imprensa. E todo mundo achando ele um homem honesto, bonito, mas ele é tão safado que ele não se pronuncia para a imprensa. Mas nós temos aí as mulheres falando, nossa, esse homem mexe com as minhas fantasias, o pum do palhaço. Agora falando desse presidente que é um herói, que está aí cuidando dos homens de guerra, né, com suas pizzas a 27 milhões de reais em menos de um ano. Mas tem mulheres que gostam disso. Mas para as mulheres como a Regina Duarte gostarem de nabais como o presidente Bolsonaro, tem de ter um nível de alienação que a Abigail não tinha. A Abigail era sensata e formosa. Formosa e sensata. E ela sabia que o homem com quem ela tinha se casado não prestava. Né? Porque a Regina Duarte foi maltratada pelo presidente, passou a rasteira nela, mas ela continua o adorando nas suas práticas de estuprador da nação. Um dia eu vou gravar um vídeo sobre essa questão do Bolsonaro, seu estuprador mor da nação, porque ele é a expressão da desgraça da misoginia elevada às últimas consequências. Né? Não podemos aqui falar da espiritualidade sem esquecer da sua dimensão política. Mas a pergunta continua. Então eu já disse aqui, o primeiro motivo é a gente tem aquela tradição de que os opostos se atraem, mas isso acontece de maneira temporária. Depois a gente cai na ilusão
de que estamos procurando o nosso próprio espelho, mas isso também cai por terra. Depois a gente tem de entender que na qualidade de humanos, porém mamíferos, nós carregamos aquela história do macho alfa. E aí, fêmeas como a Abigail, sensata e formosa, e a maioria das mulheres lindas, sensatas e formosas que conhecemos, se apaixonam por os escrotos demônios de duas patas. Né? Junto com isso tudo tem a questão espiritual dessa maldição que faz essas mulheres se prepararem para serem servas de demônios de duas patas. E aí é que está a questão. Primeiro é isso, não se culpe, não fique se julgando por um dia ter se flagrado desejando um macho alfa, um cafajeste. Né? Tem gente da minha família que eu já ouvi em conversa assim, eu gosto de homem cafajeste. Gente que curte Bolsonaro, obviamente. Mas na verdade, a sexualidade é esse mistério, né? De que a gente fica desejando questões animais ou animalescas, por assim dizer, mas ao mesmo tempo a gente é transformado pelo Espírito Santo a entender o seguinte, olha, eu não tenho aqui o macho alfa porque eu não casei com leão, nem com cachorro, nem com leopardo. Eu me casei foi com um ser humano e nós dois vamos construir a nossa relação. Mas isso é uma coisa assim que exige do casal uma sintonia, uma sinceridade, um medo de não perder, um medo de não ser próprio e nem própria, de admitir as falhas e dizer, nós dois temos necessidades estranhas e vamos tratar isso na presença do Senhor. Mas aí é claro, cada um que vá construir o seu caminho de evolução, porque eu estava dizendo isso, o Espírito Santo não vai ficar entrando nisso. Olha, gente, eu vou explicar para vocês a origem antropológica do amor, ou a origem filosófica do amor, ou a origem sociológica do amor. Não. Isso está na nossa mão. Quem quiser buscar sabedoria e conhecimento para lidar com isso, busque a recomendação do livro de Provérbios. Mas que não buscar, amém, o Senhor nos recebe assim, com as nossas esquisitices de Abel, que pega um bicho e mata, e o Senhor lhe contempla a sinceridade do coração e recebe o sacrifício, mas não quer dizer que Deus concordou com o sacrifício. Né? Se o Caim entendesse isso, Caim ficava menos invejado do seu irmão. Então Deus recebe as nossas loucuras, mas Ele também habita em nós para nos dar a chance de rever essas loucuras. Algumas loucuras que são institucionalizadas, como essa, da paquera, né? De caçar a paca, da mulher passiva com o homem caçando-lhe, com o homem tramando, com o homem desqualificando-a, com o homem copulando e depois sendo mais macho alfa, tornando-a uma fêmea ômega da pior estirpe, de tanta amargura que ele semeia no coração dela. Eu e você, na condição de seres humanos caídos, podemos cair nessas coisas horríveis uns contra os outros. O que eu acho bonito em Abigail é isso, é que ela não sucumbe, porque o que a gente tem que saber fazer na leitura da história de Davi é isso. Davi não foi um homem segundo o coração de Deus. Ele é o tempo todo, assim como Bolsonaro é a expressão do machismo elevado à quinta categoria, embrulhada em cristianismo, Davi é o tempo todo a antecipação da graça, a liberdade da graça, tudo que o cerca, e até Abigail que entra no seu caminho, é a antecipação da graça e da liberdade de Deus, porque o que essa mulher faz com esse macho alfa dos quintos dos infernos com quem ela era casada? Primeiro, ela não perde a consciência. A gente não sabe como é que Abigail se casou com Nabal. A gente sabe que na condição de mulher daqueles tempos antes de Cristo, 900, 1000 antes de Cristo, ela não tinha escolha a ter que se casar com Nabal, que era um homem próspero, mas era um homem abominável. Mas ela é impulsionada pelo Espírito de Deus. Porque olha só, ela era sensata e formosa, e tudo indica que o mesmo Deus que estava preparando Davi para ser rei em Israel, falava com seus pequeninos, e se ele não falava com Abigail, ele falou com ela no ato dela ir se encontrar com ele para tentar demovê-lo de querer matar o seu marido mau, que merecia morrer. Mas naquelas circunstâncias, está vendo que isso não é doutrina? Ai, mulheres, protejam Nabal, protejam seus maridos como Abigail protegeu Nabal. Não é disso que está falando aqui, não. Está falando de uma situação específica de quem abraçou o Espírito Santo que lhe habitava.
Olha que liberdade eterna que eu e você temos. A gente fica procurando texto bíblico, teologia, o que o pastor fala disso, e as nossas tradições, e o governo dos justos, e temos que implantar valores. E você não precisava de nada disso. Você só precisa trocar isso tudo por quem me habita. Eu sou batizado com o Espírito Santo. Eu sou batizada com o Espírito Santo. Eu quero que esse Espírito que me batizou, que me entumeceu, que agora faz de mim rios de água viva transbordando na existência, eu quero que esse Espírito vá nos rincões do meu ser e também no meu casamento e me conduza àquilo que eu preciso. E aí eu posso até citar algumas figuras do nosso tempo, como a pastora Adriana, hoje casada com o reverendo Caio Fábio. Era uma pastora, né? E aí ela tinha uma igreja, ela foi serva do Senhor, ela sempre levou o Espírito de Deus a sério, até que esse Espírito a colocou no caminho de um homem que ela nunca imaginou com quem iria se casar. O caído pastor Caio Fábio. E hoje os dois são um casal que promove o reino de Deus de maneira escandalosa para a tradição, mas próspera para a espiritualidade eterna. A Adriana, mulher do pastor Caio Fábio, é uma Abigail dos nossos tempos, que não precisou matar Nabal nenhum, mas talvez precisou todos os dias matar a solidão. Com uma mulher maravilhosa daquela, sempre iria encontrar com um homem horroroso na sua frente. Mas Deus, que esteve com Davi, estava com Caio Fábio o tempo inteiro preparando-lhe, e até preparando para perder o seu casamento, e preparando a Alda Fernandes, que é a ex-mulher dele, que hoje tem uma vida feliz, uma exímia psicóloga. Porque Deus quer nos abraçar contra todas as nossas lógicas, mas sempre nos restaurando para o seu amor eterno. Religião não entende isso aqui que eu estou te falando, não. Para a religião isso aqui é doutrina de demônios. Mas se você é uma mulher de fé que anda com Deus, você sabe do que eu estou falando aqui. Eu estou falando aqui de Abigail. O que tem Abigail? Estou falando aqui da Abigail que mesmo contra todas as condições sociais, ela andava era com o Senhor. Era casada com Nabal? Era. Não tinha como sair daquilo. Eu estava dizendo, e aqui não tem doutrina para ensinar a mulher a ser fiel a homem perverso. Aqui só tem uma doutrina. A mulher seja submissa ao Senhor teu Deus. É uma charada que a igreja não consegue matar. Jesus, Deus em pessoa, nos disse: ninguém será o Senhor de vocês, porque um só é o seu Senhor. E isso inclui as mulheres. Você, mulher, você só tem um Senhor. O nome dele? Jesus de Nazaré, que quer te dar a liberdade que ele deu a Abigail e a Davi. E aqui não é doutrina de demônio, não, aqui eu estou falando do evangelho eterno. Ai, mas é porque Paulo fala que a mulher tem que ser submissa ao marido. Claro, e o Paulo estava certíssimo no que ele estava falando, no contexto em que ele estava falando de mulheres gregas se convertendo nas igrejas cristãs, na sua tradição judaica de Paulo. E aí ele fala, olha, é importante que em público as mulheres não falem não, eles tinham muitas coisas para enfrentar ali. Ali era uma questão circunstancial, porque nós temos entre os amigos de Paulo mulheres que pregavam o evangelho. Você vai achar lá em Tessalonicenses, não me lembro se é na primeira ou na segunda, mas duas mulheres que eram tão versadas na palavra que elas até brigavam entre si, que é a Evode e a Sintique. E a gente vai achar também a Priscila, mulher cheia do Espírito Santo, que pregava o evangelho, Priscila e Áquila, mas aí o nome dela vinha antes, porque ela que era a figura proeminente da relação. Ou seja, o Paulo entendia isso, ele só não teve tempo para processar isso, ele morreu, ele vivia sendo perseguido. Mas ele mesmo, na carta onde ele diz que a mulher deve ser submissa ao marido, ele diz o seguinte, que na verdade todos nós temos de nos sujeitarmos uns aos outros. Veja a contradição entre Efésios 5 e 21 e Efésios 5 e 22. Primeiro tem a ordem geral, sujeitarmos uns aos outros. Depois vem a ordem circunstancial. Mulher, desse contexto grego onde a mulher não tinha direitos, sujeite-se a seu marido como ao Senhor. Ou seja, por que a mulher daquela época tinha que se sujeitar ao marido? Na esperança de que ela estava se sujeitando ao Senhor. Porque o mesmo Paulo, na carta aos Coríntios, vai dizer para a mulher, para a liberdade foi que Cristo te libertou. Então, como sabes, ó mulher, se você vai salvar seu marido? Se você tiver a chance, aproveita a oportunidade. Tudo está nas Escrituras, nesses versículos que eu estou te citando. Em 1 Coríntios e em Efésios.
e a gente transforma Efésios em Eféses na vida das mulheres, aí tudo na vida de Davi antecipa o tempo da graça. E aí a Abigail, casada com aquele homem naquelas opressões todas, ela, sem perceber, mas induzida pelo Espírito Santo, vai ao encontro de Davi, evita uma chacina que Davi iria fazer lá com as razões de um homem guerreiro. E aí, quando ela conta para o homem, ele deve ter morrido de vergonha, de ódio, sei lá, ele teve um ataque. E um Nabal, foi uma Nabal contra a sua própria alma e morreu. Então, Abigail se casa com Davi. Né? Davi fica sabendo que Abigail estava viúva. Casar-se com viúva naquela época era uma operação, na pior das hipóteses, um bocó, vai casar com viúva que vai querer dar para as outras, que as pessoas pensavam, até hoje pensam que uma mulher viúva é uma mulher que está subindo pelas paredes. Né? Pensam isso da mulher viúva, da mulher divorciada, etc. Na pior das hipóteses era isso, e na melhor das hipóteses eram questões políticas. Vou casar com ela porque ela tem fortuna. Mas independe disso. A mulher era sensata e formosa, e ela se casou com Davi, e na qualidade de mulher, a possivelmente poetisa, casou-se com um homem também, que era um homem cheio do Espírito Santo, e que de repente eles se deram muito bem ali. Né? Embora naqueles tempos, Davi tinha outras mulheres, né? A Ainoã, ele tinha também a Mical. Mical e a Abigail. A Mical teve uma treta lá, ela era estéril, ela foi dada para outras pessoas. Mas o importante, vamos nos concentrar na mulher, na Abigail. Naqueles tempos ali que as pessoas desde sempre vivem como podem. A Abigail não se deixou comer, ou não se deixou engolir pela lei e nem pela tradição. Porque seja nos tempos do Antigo Testamento, seja nos tempos do Novo Testamento, seja nos tempos eternos, nós somos chamados para andar com o Senhor em nós. Por isso que um dos títulos dele é Emanuel, é Deus habitando dentro do barro. Deus habitando em nós, nos dando novas perspectivas, novas dimensões, novas percepções. E a Abigail entendeu isso. E aí Deus dá a ela de presente Davi, um homem segundo o seu coração. Mas então, essa questão do que deve ou não deve ser, né? Se a gente tem que ficar com o oposto, se a gente tem que ficar com o igual, se a gente tem que ficar com o macho alfa, se a gente tem que ficar com quem nos sustenta, se a gente tem que ficar com a mulher que nos reverencia como homem, se eu tenho que ser honrado como rei, profeta e sacerdote, como diz aí Ana Paula Valadão e companhia, isso tudo é bobeira, porque nós temos de ficar com aquilo que o Espírito Santo vai nos revelando, já que o ser humano é um devir. Sabe qual é a vantagem que eu e você como crentes temos? É que além de nós como seres humanos sermos devir, ou seja, o tempo todo a gente precisa construir a nossa existência, a vantagem que a gente tem é que o tempo todo eu e você somos convocados a construir a nossa existência nele, ou nele, no que nos habita. É o grande achado das nossas vidas, é sermos habitados por Deus que se chama Espírito Santo em nós. Ele não é uma entidade, ele é o Senhor do universo te habitando, respeitando as suas limitações, mas também te convidando a evoluir, evoluamos eternamente naquele que é a imagem da estatura do varão perfeito, vai dizer Paulo com toda a eloquência da sua alegria. É isso. Isso é melhor do que ficar procurando o certo e o errado. Porque nele está tudo certo. E nele está tudo resolvido. Ele é o fim da lei e ele é o fim daquilo que você está julgando como certo e errado. Ele só vai ser ele para você o tempo todo. E vai entender isso em oração, não é verdade? Eu estou aqui te induzindo a fazer coisa errada? Você tem que ser muito desonesto ou desonesta para pensar isso de mim, né? Eu não estou aqui te ensinando nem a fazer coisa errada e nem a fazer coisa certa. Eu só estou aqui te indicando que Jesus tem que ser o nosso tudo. Que esse espírito que habitava na vida de Abigail e na vida de Davi é que tem de ser o nosso tudo. É fazer aquilo que o apóstolo Paulo disse. Você está em opressão? Não te importes com isso, porque a Abigail não se importar em que sentido? Você está em opressão, você serve a um Senhor que é maior do que a sua opressão matrimonial, financeira, econômica, eclesiástica, seja lá que for. Não te importes com isso significa, ande com Deus que Ele anda dentro de você, Ele te habita, velho. Ele quer te dar novas possibilidades, igual Ele fez com a Adriana, igual Ele fez com a Abigail, igual Ele fez com tanta gente.
Agora, se na caminhada com Jesus você descobrir uma oportunidade, aproveita e se resolva diante de Jesus, sem moralismo, sem ficar pensando, mas o que a Bíblia diz sobre isso? O que a Bíblia diz sobre isso é: anda na minha presença, Abigail, e ser perfeita. Ela foi perfeita. Ela apaziguou o coração e ela, para sua surpresa, se casou com aquele homem totalmente apetecível aos seus desejos, que era Davi, apetecível a essa mulher sensata e formosa. Você, mulher de Deus, que ouve tantas besteiras desse homem que está na sua vida, estou mandando você sair fora desse homem? Não. Mas se você está tendo sinais claros disso, você tem lei Maria da Penha, você tem direitos, você pode clamar ao Senhor para fazer valer esses direitos na sua vida, e você pode clamar ao Senhor para te dar uma solução, mesmo que você seja conduzida por essa solução por meios inconscientes. Mas nenhuma mulher que busca o Senhor de todo o seu coração e com entendimento vai ficar alienada, não. Não vai ficar. Só que isso Deus deixa na sua mão. Porque você já tem a coisa preciosa que é andar com o Senhor. Use e abuse disso, como um pai deseja que uma filhinha seja aconchegada a ele. Minha filha, o que você quiser eu te dou. É o papai do céu te falando. É pela psicoterapia que você vai ter que passar? Passe. É pela questão jurídica que você vai ter que passar? Passe. Passe tudo isso com Jesus. Faça tudo isso com Jesus. Jesus me auxilia na terapia. Jesus me auxilia nesse processo. Jesus faz o poder público olhar a minha causa. Jesus me dá estratégia para fugir. Jesus vai sendo o seu clamor ouvido o tempo todo. É que a gente fica ouvindo mais as vozes da religião do que a voz daquele que nos habita. Então é isso que eu queria deixar para você. Independentemente dos motivos que nos ligam uns aos outros, porque eles são vários, são antropológicos, são especísticos da nossa animalidade, o amor varia, o amor é dor, porque a gente vai descobrindo isso tudo e não sabe como sair disso. Mas você anda com Jesus, o nosso amor maior. Leve isso a sério. E coisas grandes e ocultas e por vezes até escandalosas que não sabes, te serão reveladas e você vai seguir com Jesus o tempo todo um novo e vivo caminho, porque foi isso que a Abigail encontrou, foi isso que Davi encontrou. E não estou pedindo para ninguém mandar Deus levar Nabal, mas Deus leva Nabal se ele achar que essa é a única saída. Pode ter certeza disso. Caminhemos nessa fé ousada e escandalosa e uma delícia de andar, posto que é fé em Jesus. É isso.